O Conselho Monetário Nacional aprovou o voto com as taxas de juros para o Plano Agrícola e Pecuário 2019-2020, que começaram a ser aplicados a partir do dia 1º de julho, ontem, como anunciado durante a apresentação do programa na semana passada. Os juros controlados terão taxa de 3% ao ano, dentro do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF, a 10,5% ao ano para alguns programas de financiamentos de grandes produtores. E esse é o assunto do comentário de hoje, do analista de agronegócio João Pedro Cotidias. Bom dia, João. Bom dia a todos vocês. Realmente ontem começou o Plano Safra 19 e 20. É um desafio para o Brasil. O Brasil bateu o recorde. Possivelmente esse ano, se a colheita de milho mostrar tudo aquilo que está prometendo acontecer, o Brasil vai bater um recorde na produção de grãos. Nunca se produziu tanto grão no Brasil como vai se produzir na safra 18 e 19. Você está hoje vivendo um momento um pouquinho diferente. Há uns 40 dias atrás havia um certo desânimo no mercado, preço muito baixo da soja, preço muito baixo do milho. Houve uma recuperação parcial desses preços, o mercado está oscilando, mas pelo menos agora, nesse momento, há um clima bem melhor. Os recursos colocados à disposição do produtor rural nos próximos, para essa safra, aparentemente deverão atender a grande maioria dos produtores. Você tem um pequeno produtor com uma familiar, agricultura familiar, 3% ao ano. Isso é uma associação de técnica com social, ou seja, é importante que esse pequeno produtor permaneça no campo e ele comece a ter renda. A grande questão que a gente comenta, o crédito rural sempre foi um fator de levar tecnologia, de melhorar a produtividade no Brasil. E o Brasil melhorou, se olhar nos últimos 20 anos, você vê um avanço fantástico em termos de produção. O Brasil era um país que patinava com 60 milhões de toneladas, hoje nós falamos em 235 milhões de toneladas. Ou seja, a tecnologia chegou ao campo. Porém, o pequeno está fora do processo. Isso é um problema sério do ponto de vista técnico e do ponto de vista social. Ou seja, falta para ele assistência, falta organização. Esse é um ponto que o crédito rural poderia ser um elemento alavancador desse processo. Se você olhar hoje o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o norte do Rio Grande do Sul especialmente, você vê uma classe média rural com um pequeno produtor. O cara produz com 20, 30 hectares, ele tem frango, tem suíno, tem gado de leite, produz grãos, ou seja, conseguiu se organizar. E aí as cooperativas têm um papel fundamental. Elas fornecem insumo, assistência, recebem a produção, conseguem equalizar muita coisa aí. Então, o crédito rural, quando se dá um valor tão baixo como 3% ao ano, precisaria estar associado a uma assistência técnica e uma organização do produtor. Isso é um fato extremamente importante. O grande produtor passou para 8% no custeio dele, limitado a um valor por CPF, e aí o Moderfrota, que é o programa de estímulo à compra de equipamentos, esse subiu bem, na faixa de mais de 10%. Uma coisa que se questiona, seria importante verificar o quanto se tem a carga tributária em cima de equipamentos para a lavoura, seja coletadeira, trator, equipamentos para irrigação, etc. Eu acho que o Brasil teria que repensar esse modelo. Não é baixando a taxa de juros, assim é baixando o preço dos produtos, porque é um absurdo pensar que uma coletadeira custa 1,5 milhão, 1,4 milhões, não tem muita lógica, né, nessa conta aí. Um trator, 400, 500 mil reais. Então, isso você limita muita gente ao acesso a esses equipamentos devido ao alto preço. Agora, será até que ponto a carga tributária influi na formação desses preços? Então, e outra coisa, o Plano Safra, surgiu uma coisa, aumentou proporcionalmente, dobrou o valor colocado no programa de subsídio a operações de proteção de preço, o seguro. O seguro é importante para o produtor rural. Ele coloca o patrimônio dele em jogo todos os anos, jogando 3, 4 mil reais por hectare de insumos para fazer a sua lavoura. Então, o seguro agrícola é importante. Esse modelo em que o governo vai pagar uma parte do prêmio do seguro
é importante, primeiro, para você criar a cultura do seguro agrícola. Segundo, você trazer mais empresas para operar nessa área. Terceiro, você, o seguro, quanto mais gente tem, quanto mais pessoas tem operando o seguro, normalmente cai o valor do prêmio. Por quê? Porque se dilui o risco em mais gente. Então, o seguro agrícola é extremamente importante para dar sustentabilidade ao processo. A grande questão no plano, que ela atende de forma genérica toda a situação no Brasil, é quando você vê os produtos voltados ao mercado interno. Exemplo, arroz. Os produtores de arroz vêm nos últimos 2 anos vendendo o arroz abaixo do custo de produção. É lógico que vai chegar um momento que vai inviabilizar a produção. E o arroz é um alimento extremamente importante da alimentação do brasileiro. O arroz é um produto no mercado internacional muito fechado. Você tem tarifas muito altas nos países que são consumidores de arroz para estimular a produção local. E o nosso arroz é caro. Por quê? Porque a energia elétrica é cara, porque os equipamentos são caros, os insumos são caros, ou seja, você passa para o nosso produtor um valor tão alto de custo e ele não consegue transferir isso ao produto que ele vende. Se chegar no mercado e encontrar um pacotinho de 5 quilos de arroz por R$10, é R$2 o quilo do arroz já beneficiado, já com imposto, já com transporte. Imagina quanto que o produtor recebe lá na ponta. Esse é um ponto que devia ter uma atenção especial do governo nesse momento, para os produtores de arroz. Produtor de grãos de exportação, soja e milho, o câmbio, o mercado internacional acaba compensando essas agruras do chamado custo Brasil. Agora, o produtor de mercado interno, esse é complicada a situação dele e, em especial, um exemplo mais clássico é o do arroz. Bom, a safra, o plano está aí, agora vai ter que ter a oportunidade, ou seja, esse recurso ele tem que chegar no momento oportuno. Não adianta chegar com custeio para a lavoura de verão em dezembro. Não, já a Inês é morta. Tem que trazer esse recurso a tempo hábil para que o produtor possa comprar seus insumos, se preparar a seu solo, preparar as condições para que ele possa fazer uma boa safra. Então, o sistema financeiro nem sempre tem essa agilidade e ele peca também. Peca muitas vezes por ele não instruir os seus clientes, os seus cooperados, os produtores que fazem operações com ele, no sentido de que ele possa ter preparar o produtor para quando chegar com o projeto, chegar com a solicitação de financiamento, as coisas já estejam, a parte burocrática esteja feita. E muitas vezes isso atrasa 15, 20, 30 dias. Muitas vezes não tem recurso para liberar no momento, há uma espera, recurso repasse do tesouro, etc. Na agricultura, no setor rural, é complicado isso. A agricultura é uma indústria sem teto, ou seja, é feita a céu aberto. Nós temos que olhar sempre a questão climática. O fator climático é o fator mais importante que tem. Então, na época de plantar, tem a época de plantar, a época de fazer tratamento, a época de colheita, ou seja, tem que haver, o recurso tem que estar disponível no momento oportuno. O Brasil pode repetir uma safra ou talvez aumentar ainda mais a safra no ano que vem. Isso é muito importante para nós brasileiros, para ter alimentos na nossa mesa e muito importante para o país. Se o Brasil consegue trabalhar com superávit da balança comercial de quase 50 bilhões de dólares, que é a previsão para 2019, graças ao trabalho do senhor e da senhora aí. Olha a soja, olha a milho, olha a carne, soma tudo isso, o setor rural é o que carrega o comércio exterior do Brasil nas costas. Parabéns a vocês e esperamos que vocês tenham uma boa safra na safra 19 e 20. O Brasil espera isso.